fechar mesmo. Ele tá com sono. Oi, gente. Hoje é domingo. Estamos aqui fazendo esse videozinho para vocês, para falar um pouquinho sobre o Henrique. Desde que ele nasceu, a gente não parou nem um minutinho assim para fazer um vídeo, para passar para vocês, apresentar ele. Então a gente escolheu esse dia, que hoje a gente está mais tranquilo. É domingo, né? É domingo, né? E para falar um pouquinho dele, de como foi a nossa experiência, como foi os nossos dias próximo do nascimento dele, e como foi, né, o dia do nascimento dele e como está sendo para nós até agora. Esse é o Henrique. Esse é o Henrique. O Henrique é Henrique Lima de Andrade. Oi, pessoal! Ele nasceu no dia 3 de julho. Ele nasceu às 7h51 da manhã. O trabalho de parto iniciou praticamente à meia-noite. Né? À meia-noite, ou seja, 0 horas do dia 3. Então foram quase 8 horas de trabalho de parto, né? Uhum. E Quase 7. quase 8, né? Quase 8. Ele nasceu 10 para as 8 praticamente. E um dia antes do meu aniversário. Um dia antes do aniversário da Keila. Meu presente de aniversário. Foi. Presente de aniversário da Keila. E A previsão dele nascer era em junho, dia 21 de junho. Mas aí ele queria ficar um pouquinho mais. foi. Um dia antes, nós estávamos indo no hospital para uma consulta de acompanhamento, né? Porque estava fazendo 41 semanas, né, de gestação, e lá no hospital eles explicaram pra gente que, de acordo com a política do hospital, com os procedimentos deles, com 41 semanas seria necessário o início de um procedimento de indução, porque já seria o tempo limite para, de acordo com o entendimento semanas deles. Já é o limite para começar. E como eu não tinha entrado em trabalho de parto normalmente, aí eles me internaram e iniciaram o processo de indução no dia 2, né, ainda no final do dia, quando foi 7 horas da noite, mais ou menos, iniciou, né, esse procedimento com comprimido, e graças a Deus funcionou, e o trabalho de parto começou a acontecer aí por volta da meia-noite do dia 3. E aí o Henrique nasceu 7h50 da manhã, com 3 quilos, 290 e 50 centímetros. E hoje ele já está um pouquinho maior, hoje ele já cresceu 3 centímetros, né? 3 centímetros e já está um pouquinho mais gordinho já. Hoje ele deve estar com uns 3 quilos, 700 e pouquinho. Por aí. Né? Hoje é 2 de agosto, então o Henrique está com 4 semanas e 2 dias. Isso aí. A gente perguntou para algumas pessoas o que gostariam de saber, de curiosidades, né? Já que a gente está em isolamento, né? Não consegue receber vocês, mas a ideia é apresentar por esse vídeo e também responder algumas dúvidas e algumas perguntinhas. Então vamos lá. Tem a pergunta aqui de como que nós estamos. Então, deixar a Keila responder. Aí eu também respondo um pouquinho dessa pergunta. Hoje a gente está bem, né? No primeiro dia, quando a gente chegou em casa com ele, a gente ficou um pouco de medo, né? Assim, o primeiro banho, a primeira noite, tudo é muito novo, né? Mas graças a Deus, cada dia tem sido já um pouquinho melhor. A gente vai tomando segurança, né? Pra pegar o nenê, pra dar banho, né? A amamentação também tem sido bem desafiadora, porque é difícil, é dolorido, né? No início. Então, cada dia melhora um pouquinho mais, cada dia que dá certo a amamentação, cada dia que é uma noite mais tranquila, as madrugadas, né? A gente agradece a Deus, porque não é fácil no início, mas a gente percebe que os dias passam muito rápido, porque é muita
coisa, né? Cuidando do nenê, troca a fralda, dá mamar, é tudo em função dele. Até brinco que ele é o chefinho aqui em casa, porque a gente fica trabalhando pra ele o dia inteiro. Mas passa muito rápido, hoje já está fazendo um mês e algumas áreas já estão bem estabilizadas, assim, já da rotina, né, da amamentação, tá cada dia melhor. E então, assim, graças a Deus a gente está bem. No início a gente ficou um pouco mais receoso, mais preocupado, né, de, meu Deus, agora temos uma criança aqui, o que fazer, né, a adaptação da rotina. Pra mim, o que mais pegou foi o sono, né, porque, tipo, no início a gente não dorme. E a amamentação foram as duas coisas mais difíceis, mas que eu já vejo um avanço e acho que vai melhorar cada dia mais. É como a Keila disse, a gente vai se adaptando, né? A gente vai tentando entender ele, né? As reações dele, se ele tá chorando, a gente vai fazendo os testes, ver se mamou, então não é isso. A fralda. É fralda. Troca. Continua chorando. Então pode ser outra coisa. É cólica? Não sei, não tá encolhendo as perninhas. Frio. Pode ser calor, pode ser frio. Às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes não. Aí a gente fica revezando. Pega um, outro pega. Aí ele outro para pega. e volta. E normalmente ele vai estabilizar, parar de resmungar, chorar, quando dá o horário da próxima mamada, né? Porque a Keila tá tentando manter uma regrinha, assim, um padrãozinho de a cada 2 horas, no máximo 3 horas, dar mamar para ele. E a gente percebe que ele já se adaptou a isso, porque vai chegando ali 2 horas, ele já começa a resmungar, já começa a dar os chorinhos, sinal que ele também já se adaptou a esse intervalo de tempo aí. Então, a gente vai se adaptando a ele, né? E à noite, quando vai chegando assim 19, 20 horas, 21 horas, né, a gente dá um banho nele. Aí o Marco dá o banho, porque ele que dá os banhos aqui, gente. Tá tudo na mão dele. A gente aprendeu na prática, né? Apesar de que agora eu voltei a trabalhar, né, recentemente presencialmente, eu estava trabalhando online antes do nascimento. Estava trabalhando no home office, né? E ele nasceu, acabou minhas férias, então na última semana eu já voltei a trabalhar presencial, no critério da empresa que nós tínhamos que voltar presencial. E aí isso gera pra gente uma certa tensão, sim, né? Porque a gente se expõe, queira ou não, a gente começa a ter contato com as pessoas, né? E fica praticamente 10 horas do dia num ambiente onde estão outras pessoas, né? A gente vai se alimentar em locais onde está sendo frequentado por várias pessoas, a gente vai usar um sanitário que está sendo frequentado por várias pessoas, a gente se expõe. Só que quando chega em casa a gente tenta tomar o máximo de cuidado, fazer uma desinfecção, né? Tipo, se esterilizar, ou seja, deixar a roupa lá na frente, entra, já toma banho e tal. Mas é bem chato, porque a gente se sente inseguro, né? Mas a gente está tentando se adaptar a isso também, né? Então vai dando lá para umas 19 horas, aí dá um banho nele, aí depois ele mama, aí a Keila vai tomar banho, né? Vai respirar um pouco e eu fico com ele. Respirar um pouco. E aí nesse intervalo, né, ele começa a chorar, eu tento acalmar ele, aí ele mama de novo, aí ele volta a chorar. Só que quando vai dando lá para umas 22, 23 horas, né, é o horário que ele passa por esse ciclo e dorme. Depois que ele começa o sono dele, depois das 23 horas, aí a gente precisa acordar ele de noite para mamar, porque ele não acorda, ele vai se deixar, ele vai direto. Agora, né, ele está, acho que mamando mais, né, e ele tem acordado, começa uns resmunguinhos, mas já é o horário dele mamar, né? Ele já tá com fome. Porque mesmo à noite, a gente mantém num intervalo um pouquinho maior. Pelo menos para ele mamar a cada 3 horas e meia, 4 horas, vai. Se bem que já teve uns dias que ele dormiu, eu também dormi, e aí ele mamou acho que com umas 5 horas, mas não tem problema, porque aí de dia a gente compensa, né, príncipe?
Mas tem sido tranquilo, né? A gente dorme de picadinho, mas tem sido muito tranquilo. E os nossos... Tem uma pergunta aqui também, acho que conforme a gente foi falando, a gente foi tocando em vários pontos, né? De dúvidas já, de né? perguntas que nos fizeram, né? Opa! Isso, acho que aqui tem uma pergunta, né? Quais as maiores alegrias e quais os maiores medos? Falar de medo é mais fácil, né? Porque é aquilo que nos passa pela nossa mente, aquilo que fica, é aquelas alfinetadas que a gente vai sentindo durante o dia. O nosso medo nesse momento, na verdade, o meu é o fato de estar se expondo por conta do trabalho, né? E acabar trazendo esse vírus para dentro de casa. Esse é o medo, mas a gente tenta tranquilizar nossa mente, nosso coração, pensando, né, e acreditando que Deus está cuidando da gente e que sempre vai fazer o melhor por nós, como já tem feito. Então a gente tenta descansar o nosso coração, né, entregando essas preocupações para Deus, porque a gente faz o que está no nosso alcance, mas a gente sabe que se não for Deus para nos livrar desses males aí, não tem outra alternativa. Então esse seria o meu maior receio, meu maior medo, é trazer alguma coisa para casa, né? E as maiores alegrias é cada dia com ele é uma alegria, né? A gente vê a mudança, a evolução, né? ele começa a interagir com a gente. Agora a gente fala de manhã, ele já dá um sorrisinho, ele já reconhece a nossa voz, né? É muito legal. Ele vai acompanhando a gente quando a gente passa, e essas interações com ele, então isso traz pra gente uma sensação diferente, né? Muito gostoso. A sensação de responsabilidade, pra mim, ela vem desde da gestação, né? Porque é um cuidado que a gente tem que ter, né, para que tudo culmine e dê certo no nascimento. A gente fala, depois que nasce passa, não, depois que nasce continua, só muda, né? E eu acho que isso vai sempre existir porque são as fases, né? Só muda de fase, mas o sentimento de responsabilidade, de cuidado, né, de dependência que a gente sabe que o nenê tem com relação a gente, acho que isso vai existir sempre, acho que até que ele se torne uma pessoa independente, e acho que mesmo assim sempre vai ter aquele sentimento de cuidado e preocupação e de vontade de cuidar do bem-estar dele, né? E um outro ponto que a gente tem que cuidar bastante é que o bem-estar dele depende do nosso bem-estar também. Né? Então a gente também tem que se cuidar, né? Cuidar do nosso bem-estar, porque se a gente não estiver bem, vai refletir nele também, né? Mas tem sido muito gostoso, assim, essa alegria pra mim, assim, é todo dia, sabe? Quando eu acordo, assim, que eu vejo os olhinhos dele brilhando, é muito gostoso, é um amor, assim, que transcende, né? Qualquer coisa. Às vezes, mesmo quando ele tá chorando, quando a gente tá cansado, assim, é um amor, é uma vontade de cuidar, é uma vontade de, tipo, de ver ele sempre bem, sabe? Às vezes ele não chora muito de fazer lágrima, não. Mas as poucas vezes que ele chora de lágrima, nossa, meu coração, assim, parece que tá cortando. Mas é porque é muito gostoso e a gente quer ver sempre bem, né, nosso filho. Então, a alegria de todo dia, acordar e saber que tem ele aqui agora com a gente. Isso aí, gente. Acho que pro vídeo não ficar muito longo, você quer falar alguma coisa? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que é fundamental. As pessoas perguntaram, né, quem troca mais fralda, o Marco troca mais, os banhos ele também dá mais banhos. A minha mãe vem aqui ajudar a gente também a maior parte dos dias. E aí, às vezes, ela também dá alguns banhos e eu fico mais na função de amamentar. A gente amamenta em livre demanda, né? Sim. Que mais? É isso. Acho que pra hoje é só. Depois eu vou fazer mais um vídeo contando os detalhes
do parto, da rotininha dele, assim, embora não tenha ainda muita rotina, né? Porque ele, na barriga, acho que ele fazia tudo, né? Dormia, comia a hora que ele queria, então agora ainda tá começando a entrar na rotina. Já tomou 2 vacinas, agora esse mês tem mais Mês que 4 vem, vacinas, né? Porque é em setembro, começo de setembro. Aí tem vacina agora, vai ter todo mês, bastante, mas ele é bonzinho, graças a Deus. A gente acha ele um anjinho, assim, né? Porque mais esse periodinho da noite que ele dá um chorinho, do resto é quando tá com vontade de mamar. Vou pegar a câmera para aproximar um pouquinho dele. Isso, pega lá. Bem na hora do choro. Oi! Pessoal, fala tchau, pessoal. Olha, ô galerinha do YouTube. Foi bom conhecer vocês, gente. Assim que acabar a pandemia, a gente vai se ver pessoalmente, viu?